Quais processos do Lula foram anulados pelo Fachin? Por que o Fachin decidiu anular essas decisões agora? Com essas anulações, o Lula é considerado inocente? Essa decisão do Fachin precisa ser referendada pelo plenário do STF ou não? Essas e outras questões a gente vai responder resumido para você aqui no Pensar Direito. Salve pensadores, bem-vindos mais uma vez ao Pensar Direito e antes de mais nada você já conhece bem o ritual. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo ativando o sininho para você ser notificado quando tiver conteúdo novo por aqui. Então sem delongas, bora lá. Essas anulações valem para o processo do Triplex de Guarujá, onde o ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e ficou preso por 580 dias. Para o processo envolvendo o sítio de Atibaia, onde ele teria recebido propina, e nos processos que discutem as doações ao Instituto Lula. Porém, esses processos das doações ao Instituto Lula ainda estão tramitando, ou seja, não tiveram sentença. De maneira muito simplória, a decisão do ministro Fachin é no sentido de entender que a Vara Federal de Curitiba, onde acontece a Lava Jato, ou pelo menos acontecia a Lava Jato, não seria o local correto, o local tecnicamente adequado para julgar as ações contra o Lula, mas sim seria adequado a Vara Federal do Distrito Federal. Inclusive o STF, em outros processos semelhantes envolvendo outros réus, já tinha firmado esse entendimento e transferido esses julgamentos para o Distrito Federal. Isso porque a Vara Federal de Curitiba, ou seja, a Lava Jato, só teria atribuições para investigar crimes relacionados à Petrobras. E por desdobramento dela, teria chegado até alguns agentes políticos. Mesmo assim, o STF entende por esse desdobramento. Vejam, não tem nada de político, a princípio, até que se prove o contrário, nessa decisão. O ministro Fachin só tomou essa decisão agora porque a defesa de Lula tinha um outro processo que pedia a suspeição do ministro Moro, com base lá naquelas conversas dele com Delanhol. Se esse pedido fosse julgado e o juiz fosse realmente considerado suspeito, teria a anulação de diversos atos praticados pela Lava Jato, não apenas nesse processo, mas inclusive em outros. Então, em tese, o ministro Fachin toma essa decisão agora para se antecipar ao julgamento desse outro pedido da defesa, dizendo que esses processos precisam migrar para Brasília, anulando apenas as decisões e não o procedimento inteiro, não todas as colheitas de prova, não todas as oitivas de testemunha, não toda a denúncia do Ministério Público, o que poderia acontecer se o Fachin esperasse julgar esse pedido da defesa pela suspeição do Moro. Então, por esse ponto de vista, talvez pode ser que tenha sido até muito acertada a decisão do ministro Fachin. Mas como esse canal aqui, você já sabe bem, é um canal imparcial, eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. E pode ter certeza que eu vou te responder. E agora, o Lula então é inocente? Vejam, a decisão do ministro Fachin em momento algum determina a inocência do Lula. Ele sim diz que a sentença foi inválida por ter sido proferida por um juízo incompetente. Não é incompetência de não ter capacidade, não. É incompetente em razão da territorialidade. Deveria ter sido lá na Vara Federal do Distrito Federal. Então, enquanto o processo estiver correndo, a nossa Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado. Entretanto, no curso do processo, ainda que lá no Distrito Federal, Lula pode vir até a ser preso novamente, se o processo indicar essa necessidade. Então, não significa nem que ele é inocente e nem que ele ainda é culpado. Ele será julgado novamente. Inclusive, pessoal, isso não é automático não. Quando esses processos chegarem lá em Brasília, na Vara Federal do Distrito Federal, o juiz que herdará esses processos através de um sorteio, ele pode decidir quais atos são válidos ou não de acordo com o livre convencimento dele estipulado na lei. Então, pode ser até que ele convalide os atos praticados por Moro, mas isso é uma discricionariedade do juiz novo. Agora, cá entre nós, já pensou se esse novo juiz
sequer recebe as denúncias do Ministério Público e absolve o Lula sumariamente, como se nada daquele processo de Curitiba tivesse acontecido, como se nem ele devesse ter sido preso. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu recebi também bastante pergunta no sentido se o plenário do STF teria que referendar a decisão do Fachin. Não vai precisar passar pelo plenário, a decisão do Fachin já é terminativa, tanto que a Vara Federal de Curitiba disse que vai cumprir a decisão e já estaria remetendo os processos ao Distrito Federal, à Vara Federal lá do Distrito Federal. Bom, meu povo, então foi isso. É um breve resumo, sem grandes aprofundamentos, só para você poder ficar aí por dentro na roda de conversa com os amigos de vocês, não falar besteira, saber tecnicamente tudo que está se passando e, claro, formar a sua opinião. Esse canal é um canal para você refletir e, com conhecimento, se posicionar. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder com muito prazer e a gente se vê no próximo vídeo aí muito em breve. Até lá!